Dá um gole de água. Ok. Olá, boa noite. Meu nome é Schneider Carpegiani, eu sou curador da segunda Semana do Livro, com edição especial Clarice Viva. A Semana do Livro de Pernambuco é uma produção e realização da Vox Produções, Ideação e Companhia de Eventos, tem a parceria da Secretaria de Educação do Recife e apoio das empresas com acessibilidade e bolsas. Bem, como eu falei ontem, para quem estava com a gente ontem, a gente está fazendo uma espécie de visita guiada a Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, justamente no dia 10 de dezembro de 1920, e tem uma frase dela que é muito famosa, que ela diz que uma das grandes angústias dela foi não ter nascido bicho. Talvez por isso ela é do signo de Sagitário, ela seja meio bicho. Ela veio para o Brasil com a família aos 2 anos, fugindo justamente da perseguição antissemita da Revolução Russa. Primeiro veio para Alagoas, 3 anos depois, de 1925, chegou ao Recife. E é justamente essa Clarice, no Recife, que a gente vai visitar hoje. Primeiro, agora às 6 horas, com a presença da arquiteta urbanista Amélia Reinaldo, autora de As Catedrais Continuam Brancas, professora da Unicap, e em seguida com a jornalista e escritora Marilene Felinto, às 20 horas. Amélia, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Antes de fazer a primeira pergunta para você, eu queria ler uma frase de Clarice em que ela fala dessa relação dela com o Brasil, especificamente com o Recife. Cheguei ao Brasil com apenas 2 meses de idade, sou brasileira naturalizada, quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida anterior, o meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. Criei-me em Recife e acho que viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver mais intensamente e de perto a verdadeira vida brasileira. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco. As comidas que mais gosto são pernambucanas. E, através das empregadas, aprendi o rico folclore de lá. Amélia, para começar a conversa da gente, eu sempre acho que a gente conhece a força de um escritor pela forma como ele habita e assombra uma cidade. Eu queria entender, para você explicar para a gente, qual foi essa cidade que a família de Clarice encontrou quando ela veio para o Recife no começo dos anos 20. Que Recife era essa? Boa noite, eu queria agradecer essa oportunidade, ha sido realmente uma bela experiência voltar, rever, né, mergulhar em Clarice, na vida, e olhando sempre a cidade do Recife, que era naquela época, e o que ela representou para Clarice, e depois também o que Clarice nos devolveu do Recife. Então, acho que esse é um ponto de partida que eu me senti extremamente motivada para estar conversando com vocês sobre Clarice do Recife. E aí, eu gostaria de comentar que, dentro dessa possibilidade de estarmos aqui hoje, eu me senti motivada, primeiro, para voltar a essa cidade do Recife nos anos em que a família aqui chegou. No segundo momento, principalmente da Cidade Sitiada, o terceiro livro dela, escrito em 1949, com 29 anos, muito jovem. E aí, a partir desse livro, eu comecei um diálogo com Clarice, ou seja, o que é que dele trazia e afirmava todo aquele conhecimento que a gente tem da cidade do Recife, a partir da população que nos oferece suas informações, dos estudiosos. Então, foi pouco a pouco estando, e foi um diálogo muito, muito incrível, muito prazeroso. E, ao final, eu diria que nós terminamos rindo. Eu tomo a liberdade de dizer que Clarice e eu rimos daquilo que ela projetava como futuro, ou seja, a cidade de São Geraldo poderia trocar de nome e ela poderia
ter, inclusive, trens subterrâneos. Então, isso me fez, assim, pensar no futuro, ou seja, no progresso, né, de uma outra cidade, e que nos leva a tentar entender a cidade de hoje, que talvez não tenha chegado a esse ponto do que ela se referia, mas, sem dúvida, é a conhecimento que ela nos empresta desse olhar que a gente pensa sempre na cidade do mundo. Então, dessa perspectiva é que eu volto Cais do Porto, 1925, ou sozinho, ou em conjunto, a família de Espectro nesse novo cais, nesse novo porto, nessa nova cidade. Nova Hamburgo, por contradição ou por coerência, talvez, a mesma cidade de onde eles partiram para o Brasil. Então, fantástico, estava agora uma cidade nova, com 5 grandes avenidas se abrindo para o povo, um novo carro. E esse local, em 1925, que eles desembarcam. Em algum momento, ela fala, inclusive, da prancha de fazer que os passageiros descessem dos navios para o cais do porto. E como eles haveriam de ter se deslocado, primeiro seguindo pela rua Avenida Rio Branco, que naquele momento tinha um canteiro central, com árvores, o bonde, porque essa reforma urbana, ela não se dá exclusivamente no porto, ela se faz bem na cidade, e a cidade ganha, no momento, um sistema de saneamento. É o saneamento, inclusive, mais importante que nós temos até hoje, né? O estado planejado para 1.200 hectares da cidade, e a cidade ganhava também, logo na seguida do saneamento, de 1910, 1914, 1920, a gente conseguia também o bonde elétrico começava a circular. Então, esse veículo, a puxada a cavalos, que tenha levado a família para o seu novo endereço, ela cuidava dessa nova paisagem. Os edifícios enfileirados na avenida, não mais residenciais, grandes bancos, que passaram, então, a conviver naquela fatia para dar, então, o valor que se esperava daquele novo espaço financeiro, o espaço da exportação, o espaço da entrada e saída de mercadorias para o desempenho de Porto. Eu imaginei como deve ter sido a surpresa dessa família ao atravessar a primeira ponte, a ponte no local onde estava a primeira construída em 1643 por Nassau. Pensei também que eles pudessem desfrutar pelo do rio Capibaribe. O rio Capibaribe, naquela altura, já se encontrava, então, com as águas do Bibiribe. Atravessando a ponte, eles devem ter atravessado aquela que era a via mais importante da cidade daquela época, que era 1º de março, Sigismundo Gonçalves, a Praça da Independência, e, na seguida, Barão de Vitória, que era, então, a Rua Nova. E aí, realmente, uma outra ponte, e eles, então, chegariam a essa segunda ponte, também holandesa, pensada pelos holandeses, quando eles pensavam que o Palácio de Férias estaria onde hoje estava, sim, onde hoje nós temos a Igreja do Carmo. E aí havia uma outra ponte apontada para a Rua Velha. E aí a família Lispector avança por essa Rua Velha, atravessa a Rua da Imperatriz, chega na Praça Pinheiro. E aí, na Praça Maciel Pinheiro, encontra com esse sobrado número 15, sobrado de 3 andares, localizado numa esquina. Aí, nesse momento, que a gente começa a pensar qual teria sido o deslumbramento dessa família. Eu começo a imaginar, será que algum descendente da família judaica que já estava no Recife, vivendo, inclusive, na Boa Vista, alguém pode ter ido recebê-los no Porto, os acompanhou essa nova moradia, esse novo local, ou de repente... E eu fico pensando, Amélia, só um parênteses nisso, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, ressaltar para as pessoas que, nessa época também, esse Recife era uma espécie de capital do Nordeste, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exato, Recife, Salvador e Rio de Janeiro eram as maiores cidades do país. Essa reforma, essa remodelação da fatia urbana vinculada ao povo,
havia ocorrido ou estava em ocorrência nessas 3 cidades. Então, esse era o Brasil moderno, o Brasil desenvolvido, o Brasil relacionava com o mundo internacional, com as novas navegações, com os novos calados dos navios, então o porto adequado para esse outro momento. E aí eu diria, quando eles chegam, então, nesse espaço, eu imagino aí o acesso que tiveram as famílias, né? E as calçadas também passaram a ser novas nesse momento. A gente tem aí as calçadas portuguesas, de pedra portuguesa, né? O calcário com o basalto, os 2 tons de cores formando os desenhos. Então, tudo isso estava pronto para recebê-los, né? E aí eu começo, então, a conversar com Clarice, buscando encontrar na sua cidade sitiada o que é que desse Recife ela nos traz. E aí o que me encanta nesse livro, eu diria, é como uma criança nos devolve em palavras, uma criança e um adolescente, porque ela sai daqui como pouco mais do que um adolescente, ela nos devolve em palavras aquilo que a cidade tinha ali, dos anos 20 do Recife, tinha entregado para ela. É como ela se apropriasse dessa cidade e nos devolvesse em palavras aquilo que a cidade havia dado para ela. Né? Então, aí, por exemplo, quando eu falo das calçadas, imagine que tem um texto, veja que singularidade, que cotidiano pode estar aqui retratado. Os homens da limpeza municipal varriam superficialmente as calçadas, escondendo os restos no esgoto. Olha, isso é possível que qualquer um de nós tenhamos alguma vez na vida presenciado uma situação dessa, sabe? Então, ela traz isso dentro daquela cidade que ela retrata, que não preciso dizer que é Recife, mas que é exatamente a sua vivência nessa cidade, tá? Mas eu diria que havia um outro, como a Praça a Praça Maciel Pinheiro era o ponto de encontro das pessoas que chegavam, a partir de 1910, as famílias judaicas que chegavam aqui e passariam a morar no Brasil. Então, era um ponto de encontro, era um ponto de discussão. Mas a cidade era uma efervescência cultural também. A cidade tinha as grandes discussões, até mesmo embasadas ou embaladas, né, por toda essa movimentação da reforma que havia acontecido no bairro do Recife. Havia o grupo, setores da sociedade, profissionais, órgãos de classe, que eram favoráveis àquela reforma, e havia ainda aqueles outros que eram contra aquela reforma. Estávamos aí, naquele momento, em nível nacional, a Semana de Arte Moderna, e como é que essa semana chegava aqui? E aí nós tínhamos 2 grupos que discutiam e que tinham, assim, alguns pontos em comuns contra a transformação do Recife, mas uns se diziam tradicionalistas e os outros se diziam modernistas. Mas os modernos, eles discutiam na rua. Quando eu falo moderno, eu estou falando da esquina Lafayette, do Café Continental, na rua 1º de Março, esquina com a Rua do Imperador. Quando eu falo dos tradicionalistas, eu estou falando dentro dos órgãos públicos, dos recintos fechados, dos planos, do Congresso Regionalista, onde a defesa da cidade, daquele sobrado que a família iria morar, que Clarice iria morar com a sua família. Ou seja, havia toda uma questão higienista que condenava aquele tipo de arquitetura e havia, então, outro segmento da sociedade que defendia. Então, é nesse contexto, nessa polarização, nessa efervescência cultural que a família chega e se instala no Recife. Eu fiquei pensando também, Amélia, quando a gente pensa nessa relação, e até lembrando, quem estiver assistindo a gente agora, a gente vai conversar de 40, 50 minutos e vocês podem mandar perguntas para a gente também aqui pelo canal. Mas o que eu fiquei pensando é, dentro dessa cidade, a gente tem essa família que chega aqui. Imagina o choque de uma família ucraniana chegando aqui na década de 20, ou seja, parecia... Eles eram ETs e a gente era ETs para ele, né? Tudo era muito estranho. E uma família que também foi marcada por uma tragédia, né? Porque aos 10 anos a mãe de Clarice morre, né? E esse período de Clarice no Recife, na década de 20, é também ponto, na verdade, para algumas das principais obras dela, dos contos mais bonitos de Clarice. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa Clarice que a gente vê, por exemplo, em Felicidade Clandestina, em Restos de Carnaval, essa Clarice
observando o centro, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Veja, a Clarice, em alguns desses contos, dessas crônicas, é a Clarice que ela se refere ao Recife, ela fala do Recife, né? E a Clarice que fala de uma cidade hipotética, de uma outra cidade, que é o Recife também. Então, são formas diferentes, né, da abordagem dela, mas, ao mesmo tempo, da maior riqueza, vamos dizer. Quando ela fala do carnaval, né, em resto do carnaval, que ela nunca tinha brincado com carnaval. De fato, ela era muito criança, ela ficava na porta do sobrado, ela tinha algo muito prazeroso e muito guardado, com economia, gasto com economia, que era o confete, a serpentina e o lança-perfume, né? E aí tem uma passagem assim, extremamente triste, quando ela diz que, certa vez, a mãe de uma amiga consegue fazer, além da fantasia da filha, né, em papel crepom, era muito usual, né, e que se fizesse as fantasias coloridas e tal de papel crepom, essa senhora, mãe de uma amiga, também fez uma fantasia para ela. E ela estava apenas esperando que a irmã pintasse, né, colocasse a cor. Imagina, uma criança, pelo carnaval, era o único momento em que se colocava a cor, rouge, né, no rosto, ela estava esperando por esse momento, e a mãe tem uma piora. E aí ela se desloca, ela, que é escolhida, para ir até a farmácia, comprar os medicamentos, para que pudesse, então, aliviar o sofrimento da sua mãe, que começava a passar muito mal naquele momento. E acho que tem uma cena, assim, de uma beleza, e de uma tristeza e de uma beleza, quando ela diz, pouco depois, que a mãe melhorava e que a festa poderia ser reiniciada, e que um menino jogava para ela um confete ou uma serpentina, mas que algo já tinha morrido dentro dela. Ou seja, o carnaval se acabava naquele momento. Então, imagino como ela, nessa sequência, ela tem uma frase, que é uma frase que o Recife deveria agradecê-la. Ela disse o seguinte, e era nesse momento dos carnavais que as ruas e as praças do Recife se explicavam porque existiam. Ou seja, era o palco, era o espaço privilegiado de toda essa movimentação. Então, sim, é verdade, eu acho que tristeza e alegria, né, na vida de Clarice, a gente vai encontrando, e passou por isso na sua infância, como você diz, até os 10 anos, ela teve, em setembro de 1930, o falecimento da sua mãe. E acho também uma outra passagem muito bonita, quando seu pai, apesar de uma situação financeira, que se dizia que não era uma situação financeira privilegiada, ao contrário, tinha muitas dificuldades, ele comprou um piano para que elas pudessem, após a morte da mãe, para que elas pudessem, então, tocar, se distrair com uma música, com um objeto seu. Ou seja, isso me pareceu também algo muito, muito, muito interessante. Eu tenho uma enorme simpatia por Pedro Lispector. Eu gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Como era esse pai? Como era esse pai que depois conduz, ou seja, toma a decisão de vir para o Recife, né? Primeira decisão de sair do país e ir para o Brasil, obviamente que Maceió tinha toda uma receptividade por conta da família, e depois ele decide vir ao Recife, na sequência, depois ele decide outra vez fazer um outro deslocamento. Como era a conversa? Como era a forma de relacionamento dessa família e com esse pai? Né? O papai, inclusive, viúvo nesse período, né? Às vezes eu me pergunto também, e eu morro de curiosidade, como era o deslocamento para o colégio Grupo Escolar João Barbalho? Olha a escolha, era um dos melhores colégios públicos, já naquela época, discutindo a questão do grupo escolar, da criação do grupo escolar, e na sequência, após a morte da mãe, é quando ele também a desloca para o ginásio pernambucano, né? Também um colégio extremamente conceituado até os dias atuais, então escolhas muito precisas, escolhas muito acertadas que o pai fez durante a permanência nessa cidade. E como seriam esses percursos? O que é que ela observava? Como é que ela ia para o João Barbalho? Seria pela Rua do Hospício, que não é a Rua do Hospício dos dias atuais, era apenas um beco muito estreito? Ou será que ela ia para o ginásio pernambucano, pela Rua da Imperatriz, e depois pegava a Rua da Aurora? Sabe, ou seja, será que ela, algumas vezes, e aí se eu perguntei para ela inúmeras vezes nesses dias que eu estava preparando a nossa conversa, Clarice, você viu o Rio?
O que é que você achou do rio Capibaribe? Será que quando você ouviu, será que você ouviu em algum momento em que a maré estava baixa e que a lama poderia lhe mostrar caranguejos? Siris não, porque Siris teria um pouco mais de água. E os nossos mangues, sabe? Então, eu acho que muitas cenas fantásticas passam por essa realidade dessa criança e dessa adolescente e nos deixam ainda muitas outras perguntas que podem ser feitas numa tentativa de interpretar essa cidade e a relação dessa cidade com Clarice. Amélia, uma coisa que eu fiquei pensando, quando você falou essa questão apesar das dificuldades financeiras, tem uma passagem de Clarice que ela diz que ela não sabia que era pobre na infância. E ela chega a perguntar à irmã dela, ela não imaginava, acho que ela veio, quando ela veio para o Brasil, ela era muito pequena, ela não tem essa imagem, na verdade, das dificuldades que a família saiu justamente sendo refugiados, né? Ela não tem essa imagem, então, ou seja, ela não tinha essa imagem de pobreza. Aí ela pergunta à irmã se elas chegaram a passar fome no Recife. Aí ela disse quase, porque tinha um cara que vendia, um vendedor que vendia ali na Praça Maciel Pinheiro, uma laranjada, que de laranjada passava bem longe, e ela comia essa laranjada com pão, e às vezes aquilo ali era o almoço dela. E continuando ainda, esse teu raciocínio sobre essas cenas do Recife, e esse Recife da resto de carnaval, eu me lembrei de uma e essa, para quem não conhece o Recife, eu queria ressaltar que a Amélia ela descreveu um percurso maravilhoso, né, das várias ilhas que você percorre pontes quando você sai do porto até a Maciel Pinheiro. E eu me lembrei de que em Felicidade Clandestina, quando ela diz que essa personagem, que seria a sádica, que teria um pai que tem uma dona de uma livraria, somente que ela nunca dá livraria, ela nunca dá livros a ninguém. Ela diz assim, no lugar de dar livros de presente, ela dava cartões postais com as imagens daquelas pontes do Recife que nós já vimos tantas vezes. Fica sempre isso na minha cabeça. Exatamente, exatamente. E você sabe que uma outra coisa que me encantou na percepção dela é também Felicidade Clandestina, quando ela fala da peleja pelo livro, né? E que termina finalmente a mãe da menina reconhecendo que ela estava sendo malvada e faz com que ela empreste o livro sem data de devolução, né? Sabe que a percepção, inclusive eu conversando com Clarice, eu disse, Clarice, eu não sei se você percebeu, mas a gente tinha 2 Recifes, 2 caras. O Recife tinha a cara que vinha lá desde os holandeses, que essa era a cara do sobrado, da construção construída uma colada nas outras, sem afastamentos, né? Igual o sobrado que você morou. E ela fala sempre no sobrado como sobrado. Tá? E depois, quando ela fala quando ela ia à casa dessa menina tentar reivindicar o empréstimo do livro, ela diz, a casa era uma casa, não era um sobrado igual ao meu. E aí eu diria, essa era a outra cara, ela percebe essa outra cara, que essa outra cara estava juntinho. Ou seja, a Clarice que está sentada na Praça Maciel Pinheiro, eu digo sentada em todos os sentidos, ela encerra, ou seja, ela trafega por um Recife que tem uma cara e ela abre a porta para um Recife que tem outra cara. É o Recife da casa isolada, ou seja, da arquitetura residencial solta no terreno, né, com grandes árvores. Certa vez ela diz, inclusive, num livro, onde as mangueiras também ajudavam a sombrear as calçadas, sabe? Ela percebe isso, entende? Então, sensibilidades e, vamos dizer, percepções muito, muito sutis, muito discretas, que talvez não imaginava que pudessem ser tão ricas e tão claras para uma pessoa tão jovem como ela estava nesse momento que ela observou tudo isso, sabe? E uma outra coisa que me encanta dessa outra cidade, né, é quando ela fala no subúrbio.
sabe? Ou seja, você sabe que em Cidade Sitiada, quantas vezes tem a palavra subúrbio citada? 60 vezes. A palavra cidade tem 128 citações, sabe? Ou seja, a relação é com a cidade, o livro inteiro, sabe? E ela fazia, ela me disse, nos diz algo, né? Que quando ela subia na janela do convento, ela avistava o subúrbio. O subúrbio só era possível ser visto, não era sentido. E ela percebe essa diferença, e é muito claro, porque o subúrbio ele estava logo ali. A gente tinha dito a cidade do Recife dos anos 20 e dos anos 30, era uma cidade de 300 mil habitantes, né, segundo a estatística de 1923, né? Então, o resto eram núcleos, né? Na Caxangá, Poço da Panela, um pouquinho a Pipupos, mas o resto era subúrbio. E ela percebe claramente esse subúrbio que já está logo colado na Boa Vista que ela usufrui, sabe? Muitas vezes, quando ela fala que vai ao subúrbio, como Lucrécia, né, ela fala de atravessar os trilhos. São os trilhos que estavam na atual Avenida Conde da Boa Vista, que não eram nada mais, nada menos do que um caminho, inclusive o caminho novo, fruto de um aterro do governo do Conde da Boa Vista na metade do século XIX. Então, atravessava aquela linha férrea, era de fato o subúrbio. E ela nos traz tudo isso no seu relato, sabe? Então, eu acho isso de uma precisão. E você sabe que quando ela... Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Quando eu falo que os nossos poetas estavam na rua, né? Que na esquina no Café Continental, ou seja, na esquina Lafayette, como se chamava, nós tínhamos Joaquim Cardoso recitando, o vozeirão de Ascenso Ferreira. E tem uma coisa, quando eu pergunto para Clarice, como será que estava? Será que havia alguma festa religiosa já programada quando vocês chegaram? Será que, como ela disse em um determinado momento, será que as ruas tinham iluminado todos ao som dos sinos de lim, de lém, de lim, de lém? E você sabe que, nessa mesma época, Ascenso Ferreira fala, deixa eu só ver aqui que eu anotei esse poema citado por Ascenso Ferreira na esquina na esquina Lafayette. E ele diz no seu poema Sertão, do livro Catimbó, publicado pela Revista do Norte em 1927, lá vem o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as reses para os currais, blém, blém, blém. Cantam os chocalhos dos tristes bodes patriarcais e os guizos fininhos das ovelhinhas ternas, dilim, dilim, dilim. E o sino da igreja, da velha igreja, bom, bom, bom. O sol é vermelho como tição. Sabe? Então, você encontra, sabe, está em todo canto, né? Quando ela fala das janelas do convento, eu vou para Cardoso. Cardoso, naquele mesmo momento, naquela mesma época, naquele mesmo cenário da cidade do Recife dos anos 20, ele diria: ó cidade noturna, velha, triste, fantástica cidade, dessa humilde trapeira sem flores, sem poesia, ou seja, janela em cima do telhado, alongo a vista sobre as águas, sobre os telhados, luzes das pontes e dos cais. Ou seja, um estava na janela sobre o telhado, olhando as luzes das pontes e dos cais. A outra estava na janela do convento, olhando o subúrbio. Sabe? Então, é muito fantástico, muito fantástica. Amélia, eu fiquei pensando agora, essa Boa Vista que Clarice descreve e que a gente deve a ela, porque eu vi até uma entrevista sua, recente, que saiu do G1, em que você fala, Clarice deve, a Boa Vista deve a Clarice deve a Boa Vista. Ou seja, a gente tem, se a gente andar por determinadas partes da Boa Vista, cada vez menores, diante do que está acontecendo, né, de problemas urbanos, a gente consegue ver Clarice, a gente consegue ver aquelas questões dos contos de Clarice. Mas
eu queria que tu comentasse agora uma comparação entre essa Boa Vista, que você já falou, e essa Boa Vista hoje, que é uma Boa Vista que ela foi sofrendo um processo de decadência, sobretudo a partir dos anos 80, né? Com a questão do shopping, com a ida de mais gente para a Zona Sul, o fim dos cinemas do centro, né? E o quanto a gente está perdendo essa Boa Vista de Clarice, né, que podia estar mais preservada, é uma cidade que, como diria Manuel Bandeira, está dormindo já, né? Está dormindo. E eu acho que isso é uma ponte para você falar desse tal sobrado hoje, né? Perfeito. Vamos lá. Então, veja, Clarice é o centro do mundo. A Boa Vista é o centro do mundo para a família de Clarice. O sobrado está localizado no centro, dando fachada para uma praça. A menos de 100 metros tinha o mercado. Inúmeras são as vezes que ela fala da Rua do Mercado. O mercado é o mercado da Boa Vista, né? O mercado, né? Então, ela fala do mercado, a mãe indo fazer compras, ela fala do mercado do peixe, que é vendido pela manhã, e as ruas continuam cheirando a peixe, a água que escorre, né? Então, o saneamento estava sendo feito, chegando a isso, o sobrado tem um banheiro recém-feito por conta do projeto de saneamento, tá? Clarice tem no seu entorno várias festas religiosas. Ela tem a matriz de Santo Antônio, a matriz da Boa Vista, ela tem a igreja do Rosário da Boa Vista, a igreja de Santa Cecília, da Santa Cruz, de São Gonçalo. Cada uma dessas igrejas tem um pátio, né? Então, tinham festas, os sinos tocavam, o relógio, como ela diz, o relógio que tocava para trás, sabe? Então, tudo isso era uma festa aí que ela participava, né? Onde também aconteciam os carnavais. A Boa Vista era o bairro mais populoso daqueles bairros daquela época. Para termos uma ideia, em 1923, os bairros do Recife, o bairro do Recife havia perdido, sim, população por conta da reforma. A reforma o transformou muito mais no setor financeiro da cidade do que residencial, e a população da Boa Vista, do bairro do Recife, ela se desloca, os pobres vão para São José. Os ricos vão para Boa Vista, a Rua da Aurora, Manuel Borba, o casario da Rua da Imperatriz, tá? Então, a gente tem esse deslocamento. Então, essa população, somando a população que restou no bairro do Recife, Santo Antônio de São José e bairro da Boa Vista, representava 42% da população total do Recife. Essa população hoje é 2,2%. Todos aqueles prédios afrancesados, né, adornados com comércio nos térreos, né, e residências nos pavimentos superiores, eles hoje estão vazios. Muitas das lojas fechadas, a habitação praticamente, o Santo Antônio, Boa Vista, ainda tem um conjunto de população, diferente de Santo Antônio, de São José e do bairro do Recife, na Rua Velha, né, na Rua da Glória, aquele miolo continua de uma enorme resistência. Mas, vez por outra, um daqueles sobrados pega fogo. Tem gente que morre, se perde um patrimônio, se perde um local de moradia. A gente não tem um programa de moradia para aquela área, sabe? Então, o mercado existe. Eu até comentei com Clarice. Clarice, quando ela dizia que os bebelões dela, ou seja, quando o trem passava e os bebelões se agitavam na sala, que era a sala das armas, né, a sala de visita, em que os bebelões tocavam flauta, eu disse para Clarice, hoje Lili nem sempre toca flauta, mas ela sai a cada sexta-feira de carnaval ainda do mercado do mercado da Boa Vista. O mercado da Boa Vista é uma efervescência ainda cultural e agrega, e é um ambiente, ele com a padaria, que dão a sustentação a esse bairro residencial, mas com inúmeras perdas, ou seja, poderia ser muito, muito mais fantástico do que realmente ele é nos dias atuais. Tá? Então, eu acho que sim, se Clarice fizesse o percurso ao contrário, ou seja, ela saísse da Boa Vista até o Porto, ela ia perceber quantas transformações, e nem sempre foram as transformações que ela projetava de um futuro grandioso.
sabe? Ou seja, foram muitas das modificações que a gente gostaria que pudesse ter um outro foco, uma outra dimensão de qualidade de vida e para todos, para os usuários, para os moradores, né? Para acalentar essa população que resiste em morar na Boa Vista ainda nos dias atuais. E aí eu diria, puxaria um gancho que eu gostei muito, e acho que, inclusive, foi o ponto de partida por onde eu comecei a estruturar essa nossa conversa. É quando ela diz, se não pudesse atravessar os muros da cidade, pelo menos fazia agora parte desses muros em cal, pedra, fazia agora parte desses muros em cal, pedra e madeira. E ela faz parte. É isso que eu gostaria de confirmar. Ela faz parte desses muros em cal, pedra e madeira, tá? Por mais que talvez a gente pudesse almejar que fosse de uma forma diferente, mas é a forma que nós tínhamos, que a recebemos, e a forma com qual ela desfrutou dessa cidade, incorporou todas essas informações e nos devolveu à sociedade de um modo geral. Ontem eu estava vendo do Benjamin comentando, o livro A Hora da Estrela estava sendo traduzido na Holanda. Isso é fantástico, tá? E aí tem uma outra passagem, quando ela diz o seguinte, que ela também se perguntava se uma cidade tinha sido feita para as pessoas ou as pessoas para a cidade. Ou seja, e aí me passa essa reflexão. Será que é um olhar de quem não se vem para ficar? Ou seja, é diferente aquele que constrói cidade e aquele que apenas encontra. Sempre nós vamos encontrar uma cidade. Em qualquer momento, alguém vai chegar e vai encontrar uma cidade. E aquela cidade que são feitas para as pessoas, ou as pessoas para a cidade, que é o momento em que eu acho que, no meu ponto de vista, é quando ela absorve essa cidade que foi para ela e ela leva e traz com toda essa bagagem que a escrita, que o manuseio das palavras permitiu que ela o fizesse, tá? Mas ela não tem modéstia. E aí, no final, ela disse, onde houvesse uma cidade se formando, lá, eu, se encontraria para construí-la. Aqui eu construiria uma grande cidade. Quem sabe, diria Lucrécia, um dia São Geraldo teria linhas de trem subterrâneas. Precisa ser este único sonho da cidade abandonada. E, nesse sentido, é como se ela também tivesse um presságio. Em 1949, talvez ela tivesse tecendo essas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, imaginando que o trem pode estar subterrâneo. A cidade pode ter um progresso e um desenvolvimento que todos nós almejamos. E aí, essa Boa Vista tem o Sobrado número 15, hoje 387, o número que ele tem atualmente. É um sobrado que ele seguramente ele foi construído na primeira metade do século XVIII, porque nós já o encontramos, toda a quadra já construída, na planta de 1759, uma planta do padre João Caetano, a planta e plano da Vila de Santo Antônio do Recife, de Pernambuco. Ele está lá, pronto. E o que nós percebemos é que é um sobrado que ele vem exatamente, ele tem toda a coerência com esse período, ou seja, ele vem do período colonial, pela sua forma pura e simples, pela sua leveza, ou seja, de elementos, né? A demarcação das esquadrias, os elementos que sustentam as varandas, que nós chamamos cachorro, né? São 8 na varanda corrida do primeiro andar, são aquelas peças salientes, arredondadas, e sobre as quais está assentada, então, a varanda. Depois tem 2 outras portas menores, com varandas menores, cada uma com 3 cachorros. Tem poucos vãos laterais. Talvez, enquanto que no comércio tem 4 portas de frente, voltadas para a rua, para a Praça Maciel Pinheiro. Poucas aberturas para a Travessa do Veras, no Oitão. Tipicamente de uma arquitetura do Sobrado. Se fosse uma arquitetura eclética, ela teria mais aberturas. Se fosse proto-racionalista ou moderna, mais aberturas ainda ela teria. Agora, ela tem a platibanda da arquitetura eclética,
trazida do classicismo francês, que era a tônica daquele momento do século XIX. E aí, é exatamente o que aconteceu no governo do Conde da Boa Vista. Ou seja, nós tivemos a semelhança das cidades europeias, Paris principalmente, nós tivemos uma postura de aformoseamento da cidade, ou de embelezamento da cidade, que era a obrigatoriedade de construir platibandas. O telhado, o beiral do telhado inclinado do nosso sobrado, daquele sobrado, ele perdia parte dessa parte que avançava sobre a fachada, que nós chamamos o beiral, né? E aí recebia, então, a fachada continuava formando o que nós chamamos a platibanda. E essa platibanda era tão rigoroso o sistema de transformar o sobrado em uma arquitetura eclética a partir dos elementos do classicismo, que essa platibanda, ela era doada como molde para que as pessoas pudessem fazer de acordo com o que estava prescrito nessa normativa de 1840. Então, para um edifício térreo, ela tinha 1,5 palmo, e assim sucessivamente, dependendo do número de pavimentos, para que a proporção do edifício fosse garantida. Então, é um sobrado, sim, um sobrado que foi construído no nosso período colonial, no período da arquitetura colonial, e que recebe no século XIX a sua substituição para essa platibanda. E esse sobrado, ele tem total independência, ou seja, o térreo comercial, com poucas aberturas para a lateral, que era a travessa do Veras, e daí por isso que me fez a curiosidade de ver quantas vezes ela falava da palavra luz, ela se queixava da falta de luz dentro do sobrado, provavelmente entrava por poucas aberturas, né? Mas não impedia que na cozinha ela limpasse a vassoura sobre o quintal que dava para o comércio de baixo, porque a construção não ocupava totalmente o terreno. O terreno tem em torno de 216 metros quadrados e a construção total, 556 metros quadrados, ou seja, em torno de 185 metros quadrados cada pavimento. Tem uma testada pequena de 8,5 metros e uma profundidade em torno de 25,5 metros. Tá? E aí, você subia pela escada independente, você tinha um corredor, o corredor tinha essa sala de visita, que era a sala das armas, algumas dependências muito pequenas, depois tinha um outro espaço que estava articulado ao banheiro, provavelmente era a cozinha, onde Lucrécia lavava pratos enquanto a sua mãe ia fazer compras no mercado, tá? E depois um outro lance de escada se chegava, então, aos quartos. Provavelmente o primeiro quarto era aquele que dava para a praça, pudesse ser do casal, e o outro quarto era o quarto, então, onde as 3 filhas dormiam e tinha uma dependência menor, que talvez, então, pudesse até ter uma divisão outra. Mas é muito, muito interessante analisarmos o plano. E aí eu diria sobre esse sobrado, ontem ouvindo a conversa do Moser, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Frederico Almeida, que é um engenheiro que trabalha na Fundagem, que está atualmente exercendo uma atividade profissional, ocupando algum cargo na Fundagem, e nós conversamos e perguntando exatamente sobre um processo que foi noticiado pelo jornal de que uma possível restauração pela Fundagem. Achei bastante interessante, a Fundagem está nesse processo, junto com a Santa Casa de Misericórdia e a Arquidiocese do Recife e Olinda, para restaurar o Sobrados e Clarice, e aí diríamos assim, implantar ali um centro cultural que possa retratar isso, e assim, o nosso desejo é que seja um centro vivo, um centro interativo, onde Clarissa possa entrar e sair desse sobrado e contar essas histórias que ela viu do Recife, de repente até reproduzirmos essa habitação que ela tinha, sabe? Eu acho fantástico quando tem uma hora que ela diz, nessa sala de visita, aquela sala das armas, a mesinha sobre as pernas. No primeiro momento eu pensei, puxa, será que ela está sentada e a mesinha em cima? Não, eu diria, em outros termos, era o tampo da mesa sobre os pés da mesa, mas não, a mesinha sobre as pernas. Então, eu acho que, e a cortina que invadia, o vento a trazia até o meio da sala, sabe, os bibelôs, então, de repente, poder trazer essa residência, o plano dessa residência na qual essa família desfrutou esse período no Recife. E aí, Clarissa, eu acho que no final tem
uma abordagem que eu gostaria de transcrever para vocês do que eu fiz. Ainda na minha conversa com Clarice sobre o que ela encontraria se aqui estivesse, eu disse, o Capibaribe, Clarice, presenciou soturnamente, desde o início, a cidade que lá estava, porque ela fala muito, a cidade que lá estava, sendo acariciada a cada madrugada pelas mãos longas e verdes, o Capibaribe segue assistindo cotidianamente a cidade que aqui está, a cidade que você viveu, sendo acariciada por mãos ainda longas, talvez menos verdes. O casario, por sua vez, mais dormidos do que nunca, não despertam nem quando as almas dos heróis antigos vão rezar, nem quando os sinos tocam, após as horas mortas darem lugar ao saimento do sol. Eu misturo poesia dela e de Joaquim Cardoso. Afinal, Clarice, não cabe saber se uma cidade tinha sido feita para as pessoas ou as pessoas para a cidade. Lá estava, lá está, e sempre estará a cidade, qualquer uma, porque assim sempre foram as coisas. E, ao menos, a moça ficou presença na praça, e não está somente no final de uma rua afrancesada que não existe mais, e no início de outra rua também transformada, mas se imortalizou a perder de vista. Aqui está a cidade, e, ao menos, a moça está dentro de seus muros. A moça é a cidade, e a cidade é a moça. Eu queria lhe agradecer pela oportunidade de devolver a Clarice esse sentimento que hoje me toma pelos 100 anos de seu nascimento e pelo período em que ela esteve na nossa cidade. Amélia, eu acho que escutando essa tua fala, deu uma sensação muito estranha, sobretudo porque o fato, eu não sei onde as pessoas que estão assistindo a gente, vão assistir a gente, estão agora, mas eu estou no Recife e você está no Recife, somente que a gente está trancado em casa, né? E escutar você falando me deu uma saudade do Recife, estando no Recife. Eu acho que essa é uma das sensações mais estranhas da gente estar, né, em 2020, né? A gente perdeu, pelo menos por um tempo, a cidade, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, ouvindo o Alexandre falar, eu lembrei que Clarice hoje, para quem não sabe, ela recebeu o título de cidadã pernambucana no dia de hoje, e é muito bom a gente ter um plano mais concreto, né, de revitalização dessa área do Sobrado e Clarice, porque revitalizando aquele espaço, essa parte da cidade, revitaliza também tudo ao redor. A gente tem que pensar de uma forma que aquilo ali não é somente um sobrado e um centro cultural, mas ele pode irradiar uma parte da cidade que ela está completamente decadente hoje e que a gente precisa trazer essa questão de volta. Tem uma pergunta aqui que é curiosa. Tem uma pessoa perguntou, Heraldo Galindo Silva. De alguma forma, você respondeu essa pergunta, mas acho que a gente pode, talvez, elaborar ela um pouco mais, talvez. E ele pergunta o seguinte, se a cidade atravessa a obra do escritor, como o escritor reinventa a cidade? Eu queria ressaltar, a partir dessa pergunta, duas coisas, porque, assim, Clarice, ela não só reinventou o Recife, quando ela saiu daqui, ela também reinventou o Rio. Quando ela foi para o Rio, ela reinventou o Leme, ela reinventou as donas de casa da Zona Sul do Rio de Janeiro também. Ela assombra, ela também é um fantasma, né, no Rio de Janeiro. Veja, é super, super positiva essa observação. Acho que ela mesma faz essa resposta, eu diria, quando ela pergunta, né, se uma cidade tinha sido feita para as pessoas ou as pessoas para a cidade. E é quando ela, no meu ponto de vista, ela se apropria, ela é uma dessas pessoas para a qual a cidade estava sendo feita, e ela observa essa percepção, ela tem essa percepção, e ela traz essa cidade para o centro da vida dela, vamos dizer, daquela vida que ela consegue transmitir para todos nós, através das palavras, o que representou aquela cidade para as pessoas na qual ela representa
naquele momento, sabe? Então, eu acho que está diretamente relacionado com o que ela diz, né? Então, quando ela fala também, ou seja, se a cidade, se eu não, se ao menos eu estivesse fora dos muros, mas eu estou dentro da cidade. Então, é impossível. E aí eu diria, mesmo com, eu traria isso até para um contexto muito maior, tá? Se você chegar outro dia, por uma experiência, por uma necessidade de trabalho, nós tivemos que ir perguntar aos usuários do comércio do bairro de São José o que representava aquele espaço. E uma pessoa que nós a classificamos do grupo, dos compradores do bairro, ela disse, isso é a brenha dos sonhos. A cidade está em cada pessoa. Cada pessoa vai retratar aquela cidade dentro da sensibilidade que ela tem ou da oportunidade que ela se obrigue de sentar e escrever sobre aquela cidade. Algo que no escritor ou na escritora cuidadosa, rigorosa que ela era, é exatamente o que a gente está percebendo. Sabe? Então, eu acho que a cidade está para cada uma das pessoas. Cada um de nós temos, sim, a cidade dentro da gente. E a gente é capaz de expressar de alguma maneira, né, nem sempre poética, ou nem sempre a mais correta, mas é isso que nos faz, né, saber que a cidade está. Lá estava a cidade. Lá está a cidade, aqui está a cidade. A cidade está em nós, né? Nós somos a cidade. Eu acho que é essa, para mim, a grande mensagem que eu sinto nela. Eu sinto, por exemplo, quando eu vejo o Cardoso, sabe? Ou qualquer um outro escritor que a gente possa trazer nesse recorte de comentar a cidade. Amélia, eu acho que a gente está já terminando o nosso tempo da conversa da gente, mas eu queria até fazer um pedido a você, que eu acho super importante, é que essa sua palestra, esses seus comentários sobre Clarice, você tem que transformar isso num texto escrito. Eu acho que você tem uma obrigação de transformar um texto escrito. Eu acho que já tem tantos textos, na verdade, que retratam, na verdade, essa Clarice circulando pelo Rio de Janeiro, pelo Leme, por essas pessoas. E a gente precisa conversar com a Clarice dessa infância e adolescência, porque eu acho importante. Não é transformar em Clarice mais pernambucana ou menos carioca e tal, mas é perceber as cidades que habitam nela. E eu acho que isso é muito interessante. As cidades que habitam nessas pessoas, né? Eu acho que é fundamental. Queria agradecer o convite, você ter topado esse convite por isso. E foi um grande prazer, eu acho, para todos. Né? Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Você não sabe o quanto me fez feliz participar desse momento. Perfeito, então. Olha, veja só, agora são 7h05, 8 horas, a gente está voltando para a última fala, né, do Clarice Viva, com a escritora e jornalista Marilene Felinto, e a gente vai continuar também com esse diálogo, né, com o Recife. Obrigado e até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.